paz do Senhor, meus irmãos, que estamos mais uma vez pelo CT Adalp, Centro de Teologia das Assembleias de Deus de Abreu e Lima, no curso básico de Teologia, e a disciplina é Síntese do Novo Testamento. Hoje estaremos falando sobre a Carta aos Romanos. Ela é a carta mais longa, mais teológica e mais influente escrita pelo apóstolo Paulo. E ele escreveu essa carta no fim da sua terceira viagem missionária. Escreveu de Corinto, da casa de Gaio. Isso você encontra essa informação no capítulo 16, verso 23. E ela foi escrita através de um amanuense. O que é um amanuense? É alguém que escreve o que uma outra pessoa dita. Então esse amanuense que escreveu Romanos chamava-se Tércio. E essa carta ela foi enviada a Roma por mãos de Febe, uma mulher. Está lá no capítulo 16, verso 1 e 2, a recomendação para que os irmãos a recebessem bem. Com relação ao envio da carta por Febe, é porque o Império Romano ele havia implantado as estradas, o sistema de correspondências, a Pax Romana, né, para que o Império se mantivesse, as terras dominadas se mantivessem em paz, né, os povos dominados. Mas esse serviço postal ele era exclusivo para documentos oficiais. Ou seja, se alguém tivesse uma carta pessoal para ser enviada, tinha que esperar alguém que fosse para o local do destinatário. É o caso de Paulo e de Febe. Febe ela foi para Roma e essa carta foi enviada por Paulo, através dela aos romanos. Isso 3 anos antes de Paulo ir para Roma. A gente sabe que Paulo ele foi preso, apelou para o César, e aí ele foi para Roma realmente 3 anos depois dessa carta ter sido escrita. O foco de Paulo na epístola, na carta aos Romanos, é exatamente destacar, né, de que Paulo foi escolhido para ser o pregador do evangelho aos gentios ou ao mundo. Inicialmente a gente viu que ele iniciou pregando aos judeus, está lá em Atos dos Apóstolos, como a gente viu no módulo anterior. Mas aqui ele destaca essa chamada dele para pregar o evangelho ao mundo todo, né? E nesse sentido, temos que a ênfase da carta aos Romanos é exatamente mostrar que todos estão debaixo do pecado, independente de ser judeu ou de ser gentil, todos carecem de salvação. Lembrando também que Paulo destaca muito na carta aos Romanos sobre o cumprimento das promessas feitas no Antigo Testamento, inclusive com relação aos gentios. A gente vai ver no decorrer dessa aula que tudo que ocorreu com relação aos gentios já estava profetizado. E a gente vê que na promessa dita a Abraão diz exatamente isso: Abraão, em ti serão benditas todas as famílias da terra. Temos então, passando para capítulo 1, verso do 1 ao 7, a apresentação e a saudação de Paulo. Temos do capítulo 1, verso 8 ao 15, Paulo explanando o desejo que ele tinha de ir a Roma pregar o evangelho e comunicar algum dom espiritual, ou seja, compartilhar do que Deus havia dispensado na vida dele para o crescimento daqueles cristãos lá em Roma. No capítulo 1, verso 16 ao 17, Paulo ele sintetiza o assunto principal da carta aos Romanos, que é quando ele diz que não se envergonha do evangelho, porque é poder de Deus para a salvação daquele que crê, né? E de fé em fé, ou seja, o evangelho ele trabalha na vida das pessoas, gerando a fé do começo, ou seja, da conversão até o fim. Então o evangelho, a essência dele é essa, é que haja uma perseverança, né, para que seja assim, ele tenha a sua eficácia, que é salvar a humanidade. Paulo ele sempre destaca que primeiro foi aos judeus e depois ao grego, ou seja, ele, nessa carta aos Romanos ele destaca de vez em quando uma fala nesse sentido. Grego aqui entenda-se por gentil ou não judeu, porque realmente, irmãos, quando ele diz primeiro aos judeus, é porque o povo de Israel foi escolhido por Deus para serem guardiãos da lei de Moisés. Então, primeiramente, realmente o Messias veio para o judeu, só que os judeus não receberam
né? Mas a todos quantos o receberam, Deus deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. Capítulo 1, verso 18 ao 32, Paulo faz um contraste entre a justiça e a santidade de Deus versus a corrupção e a idolatria humana. É no capítulo 1, verso 18 ao 32, que Paulo ele começa a expor que porque não quiseram saber de Deus, Deus os entregou. Ou seja, todos os homens distantes de Deus se corromperam, independente de nacionalidade, independente de qualquer situação. Todos se corromperam. E a partir dessa corrupção, eles agora necessitam de um Salvador. Paulo ele destaca bastante isso. Capítulo 2 da carta aos Romanos, verso 1 ao 16, Paulo ele mostra que todo ser humano ele se tornou indesculpável diante de Deus. Ele dá uma lista de pecados, né, principalmente dos versículos 29 ao 31 do capítulo 1, mostrando a situação do gênero humano, do ser humano. E indiscutivelmente, irmãos, todo ser humano ele vai cair em qualquer uma daquelas situações. É claro que o ser humano ele não está incluído em todas aquelas perversões, mas pelo menos em uma delas está. E a partir dessa queda ou da quebra de um dos mandamentos, já não é mais indesculpável diante de Deus, ou seja, gera-se uma culpa. E também Paulo quer destacar que é no coração do ser humano, independente da sua origem e da sua nacionalidade, há um espírito ou uma consciência sempre mostrando, orientando para o bem. Está no versículo 13 ao 15. Porém, é natural do ser humano, depois de herdar essa queda de Adão, né, que o homem se corrompa. É por isso que Jesus veio, porque sozinho o ser humano ele não consegue se regenerar, ou seja, religar-se com Deus. Temos aqui do capítulo 2, versos 17 ao 29, Paulo destaca especificamente que até os judeus se tornaram indesculpáveis. Ou seja, receberam a lei de Deus, foram escolhidos por Deus para serem representantes dele perante as demais nações, mas ainda assim eles quebravam essa lei, e a partir do momento da quebra dessa lei, eles também se corromperam. E o problema do judeu é que ele, além de se gloriar por ter sido a nação escolhida, e Paulo mostra isso, e por terem o sinal da circuncisão, que era o pacto visível com aquele povo, eles quebravam a lei e por isso escandalizavam o nome de Deus. Ou seja, não eram apenas as aparências exteriores ou ter sido escolhido que faziam deles seres melhores ou nação especial acima das demais. Não. Paulo encerra, através da sua fala, exatamente essa condição de ser humano. Todos ficaram debaixo da lei. Temos no capítulo 3, verso 1 ao 8, a vantagem que Paulo destaca do judeu, porque ora, se todos pecaram, qual o valor que tinha de serem judeus, de terem a lei, de terem a circuncisão? Na realidade, Paulo ele mostra esse valor do judeu e da circuncisão, porque é exatamente o início da escolha de Deus para toda a humanidade. Ele escolheu os judeus, então os judeus eles foram privilegiados nesse sentido de receberem a revelação de Deus e através dessa revelação eles pudessem preparar o caminho para o Cristo, ou seja, através da nação judaica, e o próprio Evangelho ele vem dos judeus, né? Inicialmente o Antigo Testamento ele puxa para o judeu, e o Novo Testamento, baseado nas promessas do Antigo Testamento, aponta para Cristo. Então, a utilidade, a finalidade e a bênção que os judeus são para o Evangelho é exatamente essa, que eles foram os guardiões, os escolhidos dessa promessa da vinda do Messias. No capítulo 3, verso 9 a 20, temos que Paulo mostra aqui que mesmo o povo judeu sendo escolhido inicialmente para tal propósito, não o tornou melhor do que os outros povos. Exatamente aquilo que eu falei anteriormente. Não era por ser judeu, e o judeu se gloriava disso, que eram melhores do que os demais, que eram detentores da promessa, que tinham um sinal visível no corpo, como um pacto com Deus. Não, eles eram apenas canal de bênção para o mundo, mas eles falharam nesse sentido, né? Verso 3, o capítulo 3, verso 21 ao 31 vai falar exatamente que tanto judeu quanto gentil enveredaram pelo mesmo caminho pecaminoso e agora só seriam justificados através de Jesus ou da fé em Jesus. Ou seja, já não precisava mais dos rituais da lei. Aí nesse sentido Paulo também destaca
de que então, se a lei perdeu, entre aspas, o seu valor, qual a finalidade dela ou qual a utilidade dela? Exatamente, a lei ela apontava para Cristo. A Bíblia diz que a lei serviu como aio, como cuidador de criança, como um pedagogo apontando para a realidade final que é Cristo como Salvador de toda a humanidade. O povo judeu ele errou nesse sentido de achar que a lei era suficiente para promover a salvação ou a perfeição no ser humano. Na realidade, a lei apenas apontava para Cristo. Esse é o valor da lei e ela cumpriu muito bem o seu propósito. No capítulo 4, a gente vai encontrar o caso de Abraão ser justificado antes da lei e da circuncisão, né? Na realidade, o que Paulo destaca nesse capítulo é que a lei produz a ira, ou seja, só existe uma ação pecaminosa se uma lei mostrar que aquele ato ele é contrário e é proibido, né? Então a lei ela não gera a salvação, ela apenas aponta um padrão que muitas das vezes o ser humano não consegue atingir. Por isso que a quebra da lei gera a ira, ela expõe o pecador e o erro do pecador. Temos como, nesse capítulo 4, o fechamento exatamente falando sobre a fé de Abraão. Ela está acima da lei, é anterior à lei, né? E é por essa fé que todas as famílias seriam benditas na terra. Temos no capítulo 5, verso 1 a 11, Paulo fala mais uma vez sobre a justificação pela fé. E essa justificação proporcionou paz com Deus. Assim como o pecado afasta o homem de Deus, a fé em Cristo e a aceitação de Cristo como Salvador, ela promove paz com Deus e uma esperança da glória futura. E quem promove isso é exatamente o Espírito Santo derramado em nosso coração, o Espírito Santo derramando o amor de Deus em nosso coração, e isso gera uma novidade de vida. Do capítulo 5, verso 12 ao 24, a gente tem o contraste. Paulo ele vai destacar o contraste entre Adão e Cristo. E qual a finalidade disso? É que assim como o pecado entrou no mundo através de um homem, assim também o sacrifício de um homem salvaria toda a humanidade. A essência que Paulo quer mostrar é exatamente essa. E por mais que as pessoas não queiram aceitar essa situação, é só fazer uma reflexão de que se pelos nossos próprios méritos a gente é ou não pecador, ou seja, essa natureza está dentro de nós, herdada através de Adão, que foi criado perfeito. Mas aí ele não perseverou nessa perfeição e preferiu pecar, ou cedeu à tentação, e aí esse pecado entrou na raça humana. Então precisava de um sacrifício único para perdoar também todos os desvios da raça humana, e isso se dá através de Cristo. Paulo ele destaca aqui nesse capítulo 5 exatamente essa situação. Capítulo 6, Paulo fala sobre não devemos viver pecando para que a graça superabunde, ou seja, onde abundou o pecado, superabundou a graça. Na realidade, alguns poderiam interpretar de que, já que quanto mais pecado, mais a graça vem maior, então vamos pecar. Não. Aqui Paulo fala no batismo em Cristo. E esse batismo em Cristo, ou seja, se identificar com Ele, recebê-lo, passar a ter a mesma identidade com Cristo, gera um novo nascimento. Enquanto que quem permanece no pecado, o salário do pecado é a morte, está no versículo 23. Ou seja, Cristo veio para nos livrar do pecado e nos trazer vida. Então é incompatível a pessoa dizer que está liberto da servidão do pecado, mas continuar buscando pecar. Capítulo 7, Paulo ele vai falar sobre a nova vida proporcionada em Cristo, né? E nesse sentido, ele mostra exatamente que a lei mosaica, os rituais mosaicos, eles perdem o sentido. Por quê? Porque a lei apontava para Cristo, e essa vinda de Cristo para morrer por nós já cumpriu toda a lei. Então, nesse caso, como a lei aponta o erro e todos erraram perante essa lei, necessitavam de um Salvador. E já que Cristo veio ser esse Salvador, então, através dessa nova vida em Cristo, não precisava mais de o sistema sacrificial judaico. Temos que, Paulo destaca nesse capítulo 7, a luta constante entre a carne e o espírito, ou seja, entre as coisas espirituais, as coisas de cima, e a carne, os desejos pecaminosos, né? E ele diz que quando pensa em fazer o bem, faz o mal. Quando pensa em fazer o bem, o mal está nele, ou seja, vem de dentro, por mais que ele lute sozinho, porque por isso, irmãos, que ninguém consegue vencer sozinho.
porque a força do pecado é muito forte na vida das pessoas. E é interessante que eu gostaria de destacar que no versículo 25 do capítulo 7, parte B, Paulo encerra assim: assim que eu mesmo, com entendimento, sirvo a lei de Deus, mas com a carne, a lei do pecado. O que Paulo está dizendo aqui não é que ele servia a Deus e ao mundo. O que ele está dizendo é o seguinte: se eu usar meu entendimento pela transformação da minha mente, eu vou agradar a Deus. Mas se eu usar a lei da carne, eu der expansão à carne, aí eu vou servir a lei do pecado. É isso que ele quer dizer. Que a recomendação é que a gente sirva ou obedeça a lei do entendimento, que é exatamente o que vai proporcionar conhecer as coisas de Deus e viver por ela. No capítulo 8, vai falar sobre a nova vida debaixo da graça, ou a lei do Espírito. E a Bíblia Paulo vai destacar exatamente que nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, que não andam segundo a carne, mas que andam segundo o Espírito. Ou seja, essa não condenação fala exatamente da liberdade do Espírito Santo em nossas vidas e que nos perdoa de todo pecado e nos liberta dessa escravidão de pecar. Até o verso 9, ele deixa muito claro isso, que diz: mas se alguém não tem o Espírito de Cristo, esse tal não é dele. Ou seja, quem não nasceu de novo está debaixo de condenação. Nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus, ou aqueles que nasceram de novo. Capítulo 8, verso 12 ao 17, vai falar sobre a nossa obrigação para com o Espírito. Ou seja, o dever que temos, depois de regenerados, de viver segundo o Espírito. Ou seja, é ser guiados pelo Espírito. Versículo 14 vai dizer exatamente isso, que aqueles que são guiados pelo Espírito Santo de Deus, esses são filhos de Deus. No capítulo 8, verso 18 ao 25, Paulo ele faz um destaque sobre a natureza gemendo, o sofrimento daqui da terra. E ele destaca exatamente isso, de que o sofrimento que a gente passa hoje não podem ser comparados, ou não são para ser comparados com a glória que em nós há de ser revelada. O vídeo ficou curtinho, irmãos, aqui, paramos no capítulo 8, porque a memória do telefone está pequenininha, mas a gente vai tentar consertar esse negócio. No capítulo 8, verso 29, vem falando sobre o que dantes conheceu, a esses também chamou, e aos que chamou, a esses também predestinou. Aqui é uma situação em que os calvinistas acreditam numa predestinação pessoal, mas a predestinação aqui é coletiva. Se você puxar para o lado individual dessa chamada, ou desse conhecimento, ou dessa predestinação, dá errado. Deus ele não é injusto, ele não contraria sua palavra. A Bíblia diz que Deus amou o mundo todo, de tal maneira que deu seu Filho para quem crê. Ou seja, a oportunidade é igual para todos, e não uma predestinação, nesse sentido de pessoas. A predestinação é coletiva, como igreja. Amém, meus irmãos? Graças a Deus. A memória do computador aqui precisou ser ajustada, mas vamos dar seguimento à aula pelo CETEADALP, Centro de Teologia das Assembleias de Deus de Abreu Lima, no módulo Síntese do Novo Testamento e na carta do apóstolo Paulo aos Romanos. A gente parou no capítulo 8 e assim a gente dá seguimento com relação ao capítulo 8, verso 26 a 30. A gente estava falando sobre a predestinação anteriormente, porém, aqui a gente fala sobre a natureza que geme por uma restauração, e tanto a natureza quanto nós seres humanos tem esse apoio do Espírito Santo de Deus para uma restauração futura. Com relação aos seres humanos, está do versículo 26 ao versículo 30 do capítulo 8, quando diz que o Espírito Santo intercede por nós com gemidos inexprimíveis, ou algo que não é possível alguém exprimir. O Espírito Santo ele exprime diante de Deus essa nossa necessidade, e Deus ele conhece a necessidade de cada um de nós e assim supre essa necessidade. É interessante que a gente perceba que o Espírito Santo ele é paracletos, ele é estar ao lado, ele é outro consolador, no mesmo nível de Jesus. E assim, ainda que a gente esqueça às vezes de pedir a graça de Deus, a proteção, o Espírito Santo está intercedendo por nós, sempre, e isso nos dá uma alegria e uma garantia de que somos cuidados por Deus. Com relação ao versículo 29, como eu estava dizendo anteriormente, do capítulo 8, porque o que dantes conheceu, a esses também chamou, e aos que chamou, a esses também justificou, enfim, segue essa linha. Na realidade, irmãos, o que a gente precisa entender
é que Deus, como disse anteriormente, ele trata, né, na sua presciência do povo para a salvação com relação a grupo, com relação à igreja. Aqui os calvinistas, eles gostam de se apegar nesse capítulo 8 e capítulo 9 de Romanos para individualizar essa chamada. Mas nós não podemos puxar nessa linha porque não tem fundamentação bíblica ampla. Ou seja, se isolar o texto, a gente até pode interpretar assim. Mas se botar no contexto geral da Bíblia, e eu falei que a Bíblia se interpreta pela própria Bíblia, dá errado esse negócio. Por quê? Porque Deus, ele não se contradiz na sua palavra, né? Quando ele diz que ama o mundo de tal maneira que deu seu Filho para que todo aquele, está falando de uma opção, onde a decisão depende da pessoa, ela é clareada pelo Espírito Santo, ela é conscientizada na ação do Espírito Santo que convence o homem do pecado, ou seja, todos pecaram, da justiça, ou seja, Jesus, ele pagou esse preço de pecado, e do juízo. Quem não aceitar Jesus, infelizmente, não terá seus perdões de pecado. Então, o Espírito Santo convence a pessoa, mas o poder de decisão é da pessoa, e não Deus já ter predestinado a pessoa nesse sentido de a uns criar para salvação e outros para a perdição. Não, isso é uma visão de uma filosofia chamada supralapsarianismo. O que é isso? Isso é o exagero do calvinismo. São os discípulos de Calvino que puxaram nessa linha para querer dizer que Deus, ele trata de pessoas e não de grupos. Mas veja que há sempre um plural, aos que. Então é mais justo, é mais correto interpretar aqui como grupo, como igreja. Se a gente individualizar, a gente está dizendo que Deus, ele tem um lado maligno. Porque como é que Deus criaria todos iguais, recém-nascidos na fase de inocência, e para uns ele já destinou a perdição e a outros a salvação? Não é isso que o versículo está dizendo. Está dizendo que ele, Deus, na sua presciência, já sabe de todas as coisas. E aqueles que semeiam o pecado, esses são tolerados por Deus, como mais na frente a gente vai encontrar. Deus, ele na sua paciência tolera esses vasos da ira, ou seja, ele não julga imediatamente porque o tempo é da graça. Haverá o julgamento final, mas sempre que se falar que eleição, predestinação, conhecimento, sempre é com relação a grupo, ou seja, Deus já tem um projeto para a igreja dele. É por isso que a Bíblia ela vai estar repleta nesse sentido de que sempre vai ser coletivo, tá certo? Vamos seguindo um pouco para voltar nesse assunto a partir do capítulo 9 ainda. O capítulo 8, verso 31 ao 39, ele é um canto de vitória, né? Que diz, se Deus é por nós, quem será contra nós? Ou seja, aqui é um cântico de gratidão dizendo, olha, as circunstâncias da vida não conseguem tirar essa comunhão que existe entre Deus e nós através de Jesus, porque Jesus morreu por nós e ele é nosso perdoador. Então, se ele é quem perdoa, não são as circunstâncias da vida que poderão anular esse perdão, já que ele é o único qualificado para ser juiz, para ser o maior nessa aliança feita entre Deus e os homens, né, através do Novo Testamento, do Novo Pacto, Nova Aliança. Temos que, do capítulo 9, Paulo fala sobre a sua tristeza devido à incredulidade dos judeus, porque Deus ele teve um plano tão bonito na vida do povo de Israel, mas os judeus rejeitaram. Na realidade, essa rejeição fala com relação à nação, ao grupo todo, porque Paulo mesmo se qualifica e diz, não, nem todo judeu rejeitou Jesus, eu sou judeu, eu sou da tribo de Benjamim, né? Então, nesse contexto, o que Paulo se entristece é com relação à incredulidade da nação como um todo, que deveria ser a nação modelo para as demais nações, a nação de bênção para as demais nações, e Israel jogou isso para cima, desacreditando exatamente naquele que a lei apontava para ele, um profeta semelhante a mim, Moisés dizendo em Deuteronômio, a esse você escute, ou seja, a Jesus de Nazaré. E eles não escutaram Jesus e por isso não foram fiéis no objetivo da essência da lei, que era exatamente apontar para Cristo. E Paulo ele destaca no versículo 6 e 8, quebrando assim um pouco do orgulho judaico, dizendo, meus irmãos, nem todos que são israelitas são filhos de Deus. Ou seja, se não houver fé, se não creem em Jesus Cristo, não pode ser filho de Deus. A Bíblia diz que veio para o que era seu, ou para os seus, e os seus não receberam. Mas a todos quanto receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. Ou seja, receber Jesus,
ter fé em Jesus, entender Jesus como Messias para a humanidade, independente de nacionalidade, se judeu, se gentil, se grego, não importa. O judeu ele não aceitou. Aí outro versículo que fala também sobre predestinação, entre aspas, segundo a visão calvinista, é exatamente o versículo que vai dizer: amei a Jacó e aborreci a Esaú. Ou seja, esse amar e aborrecer não tem a ver com a pessoa de Jacó e a pessoa de Esaú. Tem a ver com Deus escolher a descendência de Jacó para serem guardiãos da lei de Moisés. Então o plano de Deus para a sua aliança, até apontar para Cristo, ela foi focada em Jacó e não em Esaú. Então esse termo de amar e aborrecer não é no sentido de predestinar para o bem ou para o mal, e sim no sentido de escolher. Eu escolhi Jacó e não escolhi Esaú, no sentido de ser guardião da lei. Com relação a escolher Jacó, a gente vê que desde o princípio, até na genealogia de Jesus, Deus ele escolhe pessoas que não eram judias. Por exemplo, Ruth entrou na genealogia de Jesus sendo moabita. Não era judeu, era moabita, descendente de Ló. Temos Raabe, que era cananita, ou seja, era habitante da terra onde o povo de Israel, quando Josué vai conquistar a terra, deveria destruir. Então perceba que essa situação de amar e aborrecer não tem a ver com escolher pessoas para salvação ou perdição. Se o texto for isolado aqui, dá errado. Mas continua mais forte ainda. Está no versículo 20 dizendo assim: compadecer-me-ei de quem me compadecer e terei misericórdia de quem eu tiver misericórdia. Verso 15 do capítulo 9, né? Compadecer-se de quem quer, ou compadece-se de quem quer, e endurece a quem quer, versículo 18, ou seja, como se Deus estivesse decidindo pelas pessoas com relação a escolher uns para salvação, então é isso, eu me compadeço deles, e outros para a perdição. Não, o texto não está dizendo com relação a pessoas. O que o texto quer dizer é o seguinte: Deus, ele não é refém de seres humanos com relação à nacionalidade. E ele age conforme conforme as reações dos seres humanos. Ou seja, não é porque alguém é judeu que vai bater o pé e dizer: não, Deus, você vai ter que me aceitar porque eu sou o povo da promessa. Não, não é isso. Então, aqui ele está dizendo: eu me compadeço de quem eu quero ter compadecimento. Eu terei misericórdia de quem eu quero ter misericórdia. Ou seja, eu dou oportunidade a todos e conforme a reação de cada um, aí sim eu trato, independente da nacionalidade, porque ninguém, nenhum ser humano tem crédito com Deus. Essa é uma realidade. É pela graça que se é salvo. É por meio da fé. Não vem nem da gente, é presente dele. Ou seja, a gente nem merecia essa salvação e ele ainda assim proveu o Salvador, que é Jesus, né? O texto continua no capítulo 9. E aqui, como disse, esse capítulo 8 e 9 ele é muito desejado pelos calvinistas para tentar justificar a eleição, predestinação pessoal. Mas o texto como um todo não está dizendo isso de pessoas, está dizendo isso de grupo, de igreja. Diz, fala sobre vasos para ira e vasos de misericórdia. Ou seja, quando Jesus diz: eu sou, aqui está o Cordeiro, morto desde a fundação do mundo, o que aqui quer dizer, meus irmãos? É que na presciência de Deus ele já sabe quem vai dar ouvidos à pregação e quem não vai. Aqueles que não dão ouvidos à pregação e querem andar no caminho de rebeldia, esses são os vasos da ira, um dia serão julgados. E aqueles vasos da misericórdia é aqueles que aceitaram Jesus, mas a oportunidade é para todos, a Bíblia não se contradiz, então guarde isso. A Bíblia não se contradiz. Quando diz que Deus amou o mundo, amou todo mundo. Quando diz que aquele que crê, aquele que com sua boca confessar, esse será salvo. Ou seja, isso você vai inclusive encontrar no capítulo 11 da carta aos Romanos, ele falando da rejeição dos judeus exatamente porque não quiseram confessar Jesus. Então, independente de vaso de misericórdia ou vaso de ira, isso fala de atitudes humanas que sofrerão a consequência. E não que Deus tenha criado vasos, uns para a perdição e outros para a salvação. Não é isso que a Bíblia diz, tá certo? Se isolar o texto, dá essa impressão. Mas no contexto bíblico, não é isso. Então, não existe predestinação para pessoas. Existe predestinação para grupo, para igreja. Então, quer ir morar no céu, seja igreja. Que não quer ir morar no céu, não seja igreja. Mas a igreja está predestinada. Amém? O capítulo 9 ele se encerra dando mais ênfase à salvação, mais ênfase mais uma vez, à salvação que os gentios alcançaram por meio da fé. Isso aqui é mais Paulo, ele até mostrando aos judeus, né? No sentido de que os judeus quiseram tanto cumprir a lei
não adquiriram salvação, porque a lei não salva, a lei só mostra a condição humana diante de Deus, ou seja, todos são pecadores diante de Deus, porque a lei mostra o pecado. Enquanto que os gentios, eles creram e assim adquiriram salvação. Logo, se o judeu quiser ser salvo, ele tem que crer em Jesus. O capítulo 10, Paulo vai falar sobre o motivo da rejeição dos judeus. Os judeus não rejeitaram Jesus porque os judeus eram maus. É porque os judeus eram muito zelosos quanto à lei, né? Então, a condição do judeu rejeitar Jesus é exatamente porque Jesus não supriu as expectativas terrenas dos judeus, que esperavam um libertador terreno, um líder terreno do império contra o Império Romano. Jesus não, ele veio mudar corações, perdoar pecados. E por isso os judeus rejeitaram Jesus, como achando que Jesus fosse alguém contrário à lei de Moisés. Jesus quebrava o sábado, tocava em leproso, operava milagres, fazia muitas coisas que a lei de Moisés dava o ritual, isso principalmente através dos fariseus que regulamentaram a lei ou explicaram a lei, né? E assim eles não aceitaram Jesus como sendo a essência da lei, e sim alguém contrário à lei de Moisés. Por isso que eles rejeitaram. Mas Paulo mostra isso, olha, eles rejeitaram por um zelo, né? E veja que eles tiveram a oportunidade, porque eles ouviram, mas não creram e não confessaram Jesus. E aí Paulo até recomenda, ó, se com tua boca confessares e com o teu coração creres que Jesus ressuscitou, ou que Deus ressuscitou Jesus dentre os mortos, aí você é salvo. Aqui ele não fala especificamente para gentil, ele fala para o ouvinte, ou seja, o judeu, se tivesse ouvido ou dado ouvido a Jesus e confessasse Jesus como Salvador, como muitos fizeram, são salvos, né? Capítulo 11, Paulo continua explicando o capítulo anterior, exatamente dizendo sobre uma salvação futura de Israel. Ou seja, a rejeição dos judeus por Cristo ela é temporária para que abra-se um espaço para os gentios, que somos nós, igreja. Então, nesse sentido, pela rejeição dos judeus, isso se tornou bênção para os gentios, porque através dessa rejeição é o que está escrito. Os seus não receberam, mas a todos quantos receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. Nesse sentido, a porta se abriu para a gente devido a uma rejeição pelos judeus. E Paulo ele até destacava isso para ver se despertava uma certa disputa entre os judeus, para que eles fossem despertados no desejo de querer aceitar Jesus, já que os gentios estavam entrando na frente deles. Paulo ele fala uma alegoria, né, no sentido de enxerto. A oliveira verdadeira, ela foi quebrada os galhos originais, e está no versículo 17 ao versículo 21 do capítulo 11. E os zambujeiros bravos foram enxertados ali, ou seja, alguém de qualidade inferior, teoricamente, com relação à lei, com relação à promessa, alguém que não tinha promessa de Deus, agora foi enxertado na fonte da promessa, ou seja, na oliveira verdadeira, enquanto que os ramos originais foram rejeitados, porque não quiseram essa seiva, né? Não quiseram aceitar Jesus. Porém, Paulo também ele recomenda que os gentios, por terem sido enxertados, eles não tinham o direito de se orgulhar com relação aos judeus. Eles não poderiam se soberbecer, porque se isso acontecesse, eles também seriam arrancados. Ou seja, considerai, pois, a bondade e a severidade de Deus. Bondade para você que não merecia e foi enxertado, e severidade para aqueles que tinham a promessa, mas as suas ações eram contrárias à lei que apontava para o cumprimento dessa promessa. Ou seja, Deus ele é tão justo que ele não olha linhagem pessoal, não olha denominação. Ele julga atos, ele julga intenções. Então foi isso que aconteceu. Os judeus eles rejeitaram o presente de Deus, que era a salvação, enquanto que o gentio aceitou e por isso está enxertado na videira verdadeira. No capítulo 11, verso 33 ao 36, aí Paulo ele para um pouquinho nessas revelações e glorifica a Deus com relação à profundidade da riqueza, da sabedoria, da ciência de Deus. E ali ele faz um louvor ou um hino de adoração a Deus pela sua sabedoria. Capítulo 12, aí já parte para uma teologia mais prática, né? Fala sobre a vida transformada. Rogo-vos, pois, irmãos, que apresenteis o vosso corpo em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto inteligente, é o vosso culto racional. Então Paulo lhe recomenda, diante do contexto do Império Romano, que era um império bastante promíscuo, era um império onde a carne imperava, né? Ele diz, olha, ande diferente. E como é que você vai andar diferente? Pela transformação na sua mente, né? Para que o Espírito Santo ele promove na mente do ser humano,
para que você, através dessa visão espiritual, saiba qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Então aqui, Paulo ele puxa para uma teologia mais prática, a partir do capítulo 12 até o capítulo 15. Né? Capítulo 12, verso 3 ao 8, ele fala sobre o espírito humilde que o crente deve ter. Ou seja, ninguém poderia se considerar mais importante, ou melhor, ou mais soberbo. Por quê? Já que o judeu rejeitou, agora eu sou melhor do que o judeu. Deus ele não quer mais saber dos judeus. Não. Paulo ele combate isso dizendo, olha, cuidado. A gente faz parte de um corpo só. E num corpo tem que os membros estarem todos unidos para que ocorra um crescimento como um todo. Não existe um membro mais importante do que o outro. Se um corpo falta um membro, ele está deficiente. Então Paulo ele recomenda nesse sentido para que não haja alguém se achando mais importante do que o outro, já que ele emprega uma alegoria de um corpo vivo. Capítulo 12, verso 9 ao 21, Paulo ele traz um ensino excelente sobre o amor ao próximo. Né? E ali há um texto, versículo 15 do capítulo 12, que diz exatamente: alegrai-vos com os que se alegram e chorai com os que choram. Aqui eu abro só uma vírgula, que é mais fácil, a prática mostra isso, é mais fácil chorar com os que choram do que se alegrar com os que se alegram. Ou seja, todo ser humano, às vezes, quando alguém está muito alegre, ele se incomoda. Então que a gente possa nos policiar, porque o mandamento é completo, é você chorar com quem está chorando, mas você se alegrar também com quem se alegra. Então que Deus nos ajude nesse sentido. E manda, inclusive, o versículo 20 e 21, que a gente não pague o mal com o mal, mas vença o mal com o bem. Né? Então, essa recomendação bíblica não é muito fácil, porque a gente tende a reagir proporcionalmente, é por isso que vem a lei de talião, olho por olho, dente por dente, que a gente quer pagar na mesma moeda, mas aqui a recomendação de Paulo é exatamente essa, de que a gente ame como fomos amados por Cristo. Capítulo 13, verso 1 ao 7, Paulo ele fala sobre obedecer às autoridades, ou seja, ele diz, olha, reconheça as autoridades, porque toda autoridade vem de Deus. Ou seja, irmão, às vezes a gente é tentado a avaliar o procedimento de cada pessoa como autoridade, mas a autoridade em si, ela vem de Deus e ela tem um caráter de promover a paz, a pacificidade. Por isso que Paulo até recomenda o pagamento de impostos. A quem imposto, a quem tributo, a quem honra, ou seja, quem faz por onde ser honrado, que merece essa honra. E Paulo recomenda que os cristãos romanos eles não dessem motivo para serem punidos. Né? Se andar em justiça, você não tem motivo para temer a autoridade. Agora, se você anda errado, aí tema realmente a autoridade, porque a ela foi delegado o poder, ou a espada. Né? Então, nesse sentido, Paulo ele traz esse cuidado com os cristãos para que não batam de frente com relação a autoridades, mas que sejam submissas a elas, entendendo que Deus ele continua no controle de todas as coisas. É claro que quando a autoridade ela contraria o evangelho, aí a gente vai como Pedro ensinou, mais importa obedecer a Deus do que aos homens. Capítulo 13, verso 8 ao 14, Paulo ele volta ao assunto do amor ao próximo, né? E diz ou mostra que a essência da lei é o amor ao próximo. Né? Então, nesse sentido, a busca pela santidade se faz necessária, né? Através desse amor ao próximo, dessa comunhão, mostrando que a gente não vive mais na noite, ou seja, no estado de pecado, no estado de trevas, mas agora a gente está na luz, ou seja, a gente agora foi regenerado por Cristo, e essa luz ela dá a ideia de conhecer a Deus. Oséias 6:3 vai dizer isso: conheçamos e prossigamos em conhecer o Senhor. Então, nesse sentido, a nossa salvação, que é o que Paulo mostra, está cada dia mais próxima, e por isso a gente não pode perder tempo com essas picuinhas, com esse desamor com o próximo. Capítulo 14, ele puxa para uma linha de usos e costumes, né? Com relação aos cristãos terem paciência ou tolerarem aqueles mais fracos na fé com relação a alimentos. Fraco na fé aqui não é com relação a crer em Deus, é com relação a acreditar nas ações diárias, no que afeta ou não afeta só a salvação. E Paulo ele recomenda 2 grupos. Uns que achavam que podia comer tudo, e por isso desprezava aqueles que achavam que não podia comer tudo. E esse grupo que não podia comer tudo, eles julgavam aqueles que comiam. Então Paulo ele diz, olha, uns fazem diferença de dias, outros fazem diferença de alimento, mas cada um
faça para Deus e não por disputa e não para querer regular os demais, porque aqui é usos e costumes, né? Aqui veja o que diz. Paulo ele deixa muito claro isso no versículo 5 do capítulo 14. O que importa é que cada um esteja inteiramente seguro em seu próprio ânimo, já que cada um dará conta de si mesmo a Deus no juízo, está no versículo 12. Ou seja, não adianta, irmãos, o perigo disso aqui é a pessoa não agir por fé. Ou seja, se tem dúvida, o Espírito Santo está te dizendo alguma coisa na tua consciência, né? Que cada um então tem essa maturidade, porque uns participam de determinados eventos. Eu não falo de pecado, né? Veja que Paulo ele orienta com relação a coisas imundas e diz: olha, não existe nada imundo a não ser em si mesmo, ou a não ser na visão de quem olha para aquela coisa. Coisa imunda, irmãos, aqui não é pecado. Pecado é pecado sempre. O que Paulo está falando aqui é de alimentos, né? Porque o judeu faz distinção entre alimentos. Para que a gente não entenda que, não, isso aqui não é pecado, não. Opa, não é isso que a Bíblia está dizendo. A Bíblia está dizendo que você não faça distinção com relação a alimentos, porque nenhuma comida em si mesma ela é imunda, já que o reino de Deus não é comida e nem bebida. Ou seja, o que você come aqui, você gasta aqui mesmo. O que importa é o reino de Deus, é justiça, preservar essa justiça, é paz, ou seja, não está com inimizade, é alegria no Espírito Santo, está no versículo 17. Então, Paulo ele mostra muito isso aqui, olha, deixa essas coisas de usos e costumes, de alimentos, para essas coisas daqui do dia a dia. O que importa no reino de Deus é manter a comunhão e ser unânimes na fé, né? Então, nesse sentido, o capítulo 14, ele traz exatamente nessa essência. E ele fecha no versículo 23 dizendo exatamente isso que eu acabei de falar. Olha, o capítulo se encerra dizendo exatamente: mas aquele que tem dúvida se come está condenado, porque não come por fé, e tudo que não é por fé é pecado. Ou seja, se sua consciência diz que você não faça algo e você faz, aí você está pecando, porque aí você gerou uma dúvida, você não tem convicção realmente das suas ações. E nesse sentido a Bíblia mostra como sendo pecado realmente. Com relação a alimentos, a gente está falando, pecado sempre vai ser pecado, independente de sua consciência estar despertada ou não para isso, porque há muitos já mortos espiritualmente. Aí para esses a consciência já não avisa mais nada, porque para ele já está no lamaçal mesmo. Só o Espírito Santo, se essa pessoa der lugar, que é regenerada novamente. Capítulo 15 vai falar sobre a abnegação, ou cuidado com o próximo, ou suportar a fraqueza dos mais fracos. Sabemos que há uma graduação no Evangelho. Uns nascem na fé e outros já têm determinado tempo e vai crescendo espiritualmente. E a Bíblia diz isso: antes crescei na graça e no conhecimento. Pedro ele vai dizer, Paulo ele vai dizer: olha, eu queria tratar vocês como adultos, aos Gálatas, mas vocês ainda são meninos, ainda estão no fundamento do Evangelho. Então há uma progressão. E aqueles que já estão mais para frente tenham paciência, né, com relação àqueles que estão começando agora, lembrando sempre que o padrão é Cristo. Cristo ele não agradou a si mesmo exatamente por nós. Lembrando que a virtude principal nesse capítulo 15 é a paciência para com o próximo, exatamente para evitar intrigas e disputas, porque já que a união e a comunhão glorificam a Deus. É isso que esse capítulo vem trazendo para a gente, versos 6 e 8 do capítulo 15. Paulo também reforça a necessidade de comunhão com os irmãos gentios convertidos, pois eles também estão debaixo da promessa feita aos antepassados. Ou seja, mesmo o plano de Deus sendo para os judeus, ainda assim os gentios já estavam incluídos nessa promessa de bênção. Aí você vai ver do versículo 8 ao versículo 12, Paulo ele cita várias referências do Antigo Testamento, em que os gentios seriam alcançados por essa graça, para que eles não fossem escanteados aqui, na cultura romana, pelos judeus. Capítulo 15, verso do 14 ao 33, Paulo reforça o desejo, mais uma vez, de ir a Roma, né? Reforça o desejo. Paulo não tinha ido a Roma ainda nos seus 25 anos de ministério. Porque Paulo tinha uma política, irmãos, de não pregar em algum lugar em que outras pessoas já haviam fundado igrejas. Ele tinha esse desejo de passar em Roma quando fosse em uma viagem para a Espanha. Então Roma seria um meio termo nesse sentido. E Paulo, ele, quando escreve essa carta, ele fala desse desejo, mas na realidade os 25 anos de ministério de Paulo, antes de chegar em Roma, ele pregou na Ásia Menor e na Grécia. Ou seja, ele não tinha ido a Roma ainda. E quando ele vai como prisioneiro, 3 anos depois de ter escrito essa carta.
E o capítulo 16, Paulo ele faz os seus agradecimentos, ele cita uma lista de pessoas que faziam parte da sua companhia, inclusive muitas mulheres ajudavam no ministério de Paulo, inclusive a própria carta foi levada por uma mulher, Febe. A carta foi entregue aos romanos por Febe, né? Então, nesse sentido, ali há saudações pessoais, no capítulo 16, assuntos pessoais e recomendações e votos. Amém? Então, Paulo encerra sua carta aos Romanos, no capítulo 16 inteiro, fazendo essas recomendações pessoais ou tratando de assuntos pessoais. E que Deus assim nos ajude, irmãos, para que a gente possa entender essa carta aos Romanos não isoladamente, mas no contexto bíblico, principalmente com relação à predestinação, que a gente possa ser igreja, e a igreja está predestinada. Descanse nisso. Jesus ele não quebra a sua palavra. Amém? E nem é injusto para criar alguém para perdição e alguém para salvação. Isso aí é fruto da decisão de cada um de nós. Que Deus abençoe a gente, irmãos. E próxima aula a gente vai estar falando sobre a carta aos Coríntios. Amém. Fiquem na paz e bons estudos.